Paz do Senhor Jesus, vamos estar hoje no nosso módulo novo sobre a história da igreja. Essa aula gravada por questões aí da minha garganta, não sei se você que já é aluno está percebendo, e a gente está fazendo a aula então gravada para que você tenha aí o vídeo, mas sem a gente perder a qualidade, tá bom? Então você vai estar comigo nesta aula e nós vamos aí compreender um pouco mais sobre a história da igreja, até porque fora daquilo que é o evangélico, o protestante, o crente, ouve-se dizer que a igreja foi iniciada no Papa ou em Roma. Será se isto é uma verdade? O que é a igreja? Como é que aconteceu com a igreja? Então a gente vai falar aí a respeito da história da igreja, tá bom? Então, alguns tópicos aí para a gente compreender a fundação da igreja cristã, porque seguidores de Jesus, a expansão da igreja primitiva, que no caso aí é a igreja, e por isso recebe também o nome de primitiva, os desafios e perseguições enfrentados pela igreja, e aí é um assunto que continua também numa questão atual, existe perseguição ainda enfrentado pela igreja, e um tópico interessante, papel de líderes como Paulo, Pedro e outros na igreja primitiva. Então olha só, a igreja ela não está alicerçada no apóstolo Pedro, ela não está alicerçada no apóstolo Pedro, tanto que se nós pegarmos aí a nova aliança, o Novo Testamento, nós vamos estar percebendo que existem as cartas para a igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Colossos, a igreja que estava em Coríntios, a igreja que estava na Galácia, tem as cartas do apóstolo Pedro também. Então o que eu quero dizer para você, que a igreja, como dito muitas vezes por algumas religiões, ela não está fundamentada, nem ela iniciada em uma só pessoa. Tanto que quando Jesus ali conversou com os seus discípulos, e ele estava ali em um lugar que era levantado vários cultos a demônios, a estátuas, culto à orgia, existia ali uma porta de um local que era conhecido como um local secreto, e naquele local secreto tornou-se ali as palavras de Jesus como porta do inferno. Por quê? Porque o Deus, e isso quando falamos Deus, é um Deus com D minúsculo, para mostrar que é um mentiroso, não é o Deus verdadeiro que escrito na Bíblia tem o D maiúsculo. Naquele local ali era conhecida uma história que havia ali um ser maligno conhecido como Deus Pan, e ele então cultuado, e aí surge também a palavra pânico, tá? Ele era causador de medo, de terror, então ele era venerado naquele local. E na história que se contava na ocasião, é que este ser maligno tinha naquele local como se fosse um portal espiritual. Então Jesus chega diante daquele local que fica conhecido como a porta do inferno. E aí ele diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. E no caso ali, os seus discípulos, naquela ocasião, eles já estavam, digamos assim, em um nível
de discipulado. Por quê? Porque Jesus, quando ele pega ali e escolhe os seus discípulos, Jesus que fisicamente está atuando como rabi, que significa mestre, que está ensinando, e ele ensinava e ensina com autoridade diferente dos religiosos da ocasião. Então ele, Jesus, ele está ali ensinando e está inserindo na mente dos seus discípulos aquilo que é conhecido como uma estrutura de igreja, que nós vamos estar falando durante este módulo, tá? Então no Velho Testamento não havia ali, havia o templo construído, um local físico onde o povo se reunia, mas não era conhecido como igreja. Então era um lugar onde as pessoas iam para poder estar ali cumprindo todo o ritual mosaico, que era tudo que a lei pedia, toda aquela questão que está descrita, principalmente no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas principalmente as leis de Moisés. E ali no caso, o templo levantado, ele não é a igreja. Aquele templo ali era justamente um lugar de adoração, e naquele lugar de adoração também era um lugar onde as pessoas então estavam ali para que pudessem oferecer os seus sacrifícios diante do Senhor Deus, para que ele pudesse então perdoar os seus pecados, tá bom? Ainda nesse slide, nesses tópicos, a gente fala a mensagem de esperança e salvação da igreja cristã, que é uma mensagem que ela tem que ser contínua. Por isto, a igreja também tem aquilo que nós chamamos de evangelho, que nós temos aí um módulo sobre os evangelhos, que são boas novas, boas notícias. Nós temos também aí justamente uma visão da pessoa do Senhor Jesus, e nós temos aí a respeito da visão do Senhor Jesus os seus ensinamentos. Esses ensinamentos começou ele de forma particular para os seus discípulos e aquelas pessoas que ali então estavam o acompanhando. Agora nesse slide a gente separou aí para você justamente o papel de Jesus na fundação da igreja. Então Jesus fundou a igreja. E aí no caso a gente tem aí, olha, primeiro tópico aí desse slide, ministério terreno de Jesus. Durante seu ministério terreno, Jesus chamou os primeiros discípulos e ensinou princípios-chave que fundamentaram a igreja. Então a igreja ela está fundamentada no ensinamento de Jesus. Jesus fundamentou a igreja em seus ensinamentos. Então todo o ensino de Jesus passado para os seus primeiros discípulos é tido ali justamente como princípios-chave a respeito da igreja. Então a igreja ela tem que estar fundamentada, e uma igreja ela só é igreja se ela estiver fundamentada nos ensinos da pessoa de Jesus. E Jesus ensinou aos seus discípulos, e os seus discípulos eles deram continuidade aos seus ensinos, justamente fazendo seus escritos, suas pregações, baseadas naquilo que eles viram, naquilo que eles testemunharam e naquilo que eles aprenderam a respeito de Jesus, de como agir mediante as situações terrenas, a conhecer o nosso Deus Pai, o nosso Deus soberano. E também Jesus ensinou a respeito de questões espirituais e falando acerca do reino dos céus.
No segundo tópico aí, a gente tem a morte e ressurreição de Jesus, que são eventos cruciais, são acontecimentos. Então a igreja, ela tem como fundamento principal a morte e ressurreição de Jesus. Então a fé do cristão é baseada, a fé do cristão é fundamentada em cima do que Jesus fez. E o que Jesus fez? Ele ensinou, ele morreu para que pudesse ser pago um preço que era exigido ao ser humano, um preço de salvação, e nenhum ser humano conseguiria este preço pelos seus méritos, nem por sua obediência, porque não há total obediência, não há plenitude em obediência. E uma vez que não há plenitude em obediência, a própria lei diz que se um homem deixar de cumprir uma lei, ele é maldito de tudo aquilo que a lei traz de maldição. Então Jesus morreu para que ele pudesse então pagar o preço de maldição. E Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Então o fundamento da igreja, a igreja nasceu, a igreja existe por conta dos fundamentos e por conta do acontecimento da morte. Agora, ainda nesse ressurreição de Jesus, ainda nesse slide, me perdoe, a gente está vendo aí a respeito da promessa do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo para capacitar e guiar a igreja, cumprindo-se no dia de Pentecostes, marcando o início da expansão da igreja. Então olha só, na história da igreja, olha como é que a gente percebe a questão da igreja nascendo. A igreja nascendo com os ensinamentos de Jesus, Jesus preparando os seus discípulos. Certa ocasião ele já começa a ministrar a respeito da sua missão aqui na terra, de ser o sacrifício, de ser o Cordeiro de Deus, de dar a sua própria vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus prepara os seus discípulos, e Jesus também prepara os seus discípulos para que eles pudessem então continuar o propósito da igreja, e assim os discípulos fazem. Porém, Jesus ele promete do seu Espírito, promete, e o Espírito Santo ele vai guiar agora a direção da igreja. O Espírito Santo vai capacitar as pessoas dentro da igreja para que este propósito continue sendo executado. Então aí, quando acontece no dia de Pentecostes, que é justamente 50 dias depois da Páscoa, então 50 dias depois dele, Jesus, que é a nossa Páscoa, ele, Jesus, que é o Cordeiro, ele, Jesus, que derramou o seu sangue, e o seu sangue está sobre as nossas vidas, assim como o sangue na Páscoa que Deus ordenou para Moisés, pudesse estar passando o sangue ali, e o anjo destruidor passasse das casas que tinham a marca do sangue. Então agora Jesus, ele promete do seu Espírito, e ali os seus discípulos, eles aguardam a promessa do nosso Senhor Jesus. E eles recebem a promessa do Senhor Jesus no dia de Pentecostes. Agora entenda que no dia de Pentecostes, Pedro agora, ele começa a pregar. E na pregação de Pedro, 3.000 almas, 3.000 vidas se rendem aos pés de Jesus. E naquele dia de Pentecostes começa já a grande expansão da igreja. Então entenda comigo aqui. A igreja nascida na pessoa de Jesus, por conta também dos seus ensinamentos como princípio-chave. A igreja
ela tem ali homens, seres humanos, escolhidos por Jesus para que pudessem estar dando continuidade neste propósito, nessa missão que prevalece todos os dias. Os dias atuais, eu e você somos igreja. Nos dias atuais, a missão continua. Então o Espírito Santo, ele conduz, capacita, dirige e ele está atuante na igreja, revelando a pessoa de Jesus, capacitando as pessoas, manifestando dons, capacitando em cargos chamados cargos eclesiásticos. Então, a promessa do Espírito Santo, além de ser o consolador pessoal, além de revelar a pessoa de Jesus, a promessa do Espírito Santo é também para que o propósito da igreja ela prevaleça e ela esteja em continuidade. Nesse slide, a liderança apostólica e a propagação do Evangelho. Evangelho que você sabe que significa boas novas de Jesus, boas notícias, boas novas a respeito do reino dos céus, o reino de Deus. E aí a gente separou 3 tópicos dentro desse slide. Primeiro, a liderança dos apóstolos. Então o Espírito Santo capacitou os apóstolos, cada um deles teve ensinamentos dados por Jesus, mas agora o Espírito Santo dentro de cada um deles está atuando na vida deles e dentro desta atuação eles desempenham um papel fundamental na liderança. E eles estabelecem as primeiras comunidades cristãs, propagando o Evangelho. E aí deixa eu lhe falar algo. Essa propagação do Evangelho, eles não estavam ali naquela questão formal como a gente vê hoje, onde as pessoas abrem um local, estabelecem uma placa, um nome, criam um estatuto. Tudo isso aí é válido, mas a igreja, principalmente a igreja primitiva, ela se reunia. Então a igreja ela tem essa característica de se reunir no nome de Jesus, por causa de Jesus, fundamentado no ensino de Jesus, capacitado pelo Espírito de Jesus, porque o Espírito Santo também é chamado de o Espírito de Jesus. Então o Espírito Santo capacitando ali a liderança apostólica, eles estão ali estabelecendo comunidades cristãs. Então, só para a gente falar um pouquinho aqui nessa aula, existiam lugares ali que outrora seria muito difícil entrar. Samaria, por exemplo, eles estabeleceram o evangelho em Samaria, que em outra época tinha uma rivalidade enorme com os judeus. Então eles estabeleciam ali também. Estabeleciam igreja nas casas. Estabeleciam igreja nas casas. Tópico 2. A expansão para além de Jerusalém. Então eles não ficaram só em Jerusalém. Eles não ficaram ali só restrito na cidade de Jerusalém e aos seus arredores ali. Eles poderiam até ter isso em mente ou escolher isto, mas o Espírito Santo não. Conduziu cada um deles e nesta condução do Espírito Santo, a igreja ela foi propagando o Evangelho. E aí, deixa eu lhe fazer uma pergunta, deixa eu lhe fazer uma colocação para que você medite. Nos dias atuais, você acha que a igreja, a nossa igreja, a igreja para os alunos que são de outras igrejas, a qual não é a nossa aqui, Assembleia de Deus, porque a gente tem aula para outros alunos também, tá? De outras igrejas.
Como é que está a expansão do Evangelho? Você acha que deve expandir? Você acha que deve proclamar o Evangelho? Você acha que tem que ficar só no local aí, só na sua quadra, só no seu bairro, só na sua rua? O que você pensa sobre isso? Segunda pergunta para que você medite. O que o Espírito Santo pensa a respeito disso? Há essa concordância? Porque perceba o seguinte, estamos falando sobre a história da igreja. E dentro da história da igreja entra a condução, direção do Espírito Santo. E na condução e direção do Espírito Santo, o que é que ele pensa a respeito da igreja local, a qual eu faço parte, a qual você faz parte. Na sua igreja, o que é que o Espírito Santo pensa? Talvez você diga assim, isso aí é coisa com o pastor. Ok. Mas e com você individual? O que o Espírito Santo pensa a respeito de você expandir a igreja, de você proclamar o Evangelho? Você acha que é algo que só ficou lá no passado? Você acha que é algo só da direção da sua igreja? Você acha que você está inserido nisso? Então, como esta aula está no YouTube, eu até gostaria muito que você escrevesse aí nos comentários, que você colocasse a respeito daquilo que você acha, daquilo que você tem por visão sobre isso. Então, entenda, a igreja ela foi chamada para uma expansão para além de Jerusalém. Tanto que a igreja está estabelecida em várias nações e iniciada ali em Israel, iniciada com Jesus, iniciada com os discípulos, iniciada com aquela turma mesmo, que tinha ali Pedro, que negou, que tinha ali João, que depois virou e ficou conhecido como o apóstolo do amor, mas esse mesmo João queria orar e pedir fogo dos céus para consumir uma cidade. Então, a igreja, ela chegou até aqui e ela deve parar aqui. O que você acha? A igreja deve parar aonde ela está? Terceiro ponto aí do slide, a influência do apóstolo Paulo. Colocado aqui o apóstolo Paulo, mas não só ele, tá? Os demais discípulos também. Mas se você perceber, o apóstolo Paulo ele escreve maior parte do Novo Testamento. Tem também o apóstolo João, nós temos ali Pedro, nós temos o escritor aos Hebreus, enfim, o Novo Testamento ele tem ali os evangelhos e depois ele tem as orientações a respeito da igreja e o futuro da igreja e da humanidade, que está ali escrito dentro do livro de Apocalipse. Então o que acontece? Colocado a influência do apóstolo Paulo, porque numa expansão a respeito do evangelho, da igreja, ele ultrapassou fronteiras. Ele não ficou restrito apenas em Jerusalém ou em alguma cidade ali de Israel. Então ele ultrapassou fronteiras. Então o apóstolo Paulo ele foi um homem usado para expandir e para a implantação da igreja em vários lugares. E ali também o apóstolo Paulo estava com os seus cooperadores, que também tinham este propósito, esta missão de levar o evangelho. E aí eu também te faço uma outra pergunta para que você analise aí, para que você pense comigo. O apóstolo Paulo, ele expandiu a pregação do evangelho a outras nações e ele implantou a igreja em outras nações. Como disse agora há pouco, o Espírito Santo governa a igreja, o Espírito Santo ele dirige as pessoas, mas o Espírito Santo ele trabalha conosco e ele nos comunica, nos capacita, o Espírito Santo nos ajuda,
O Espírito Santo nos conduz, mas o Espírito Santo também, ele percebe a nossa decisão. Tanto que o apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, capítulo de número 10, a qual ele explica a respeito da salvação, o apóstolo Paulo, ele também chega a dizer uma citação do profeta Isaías: como crerão se não há quem pregue? Aí, óbvio, você já deve ter ouvido muita gente falar, mas olha, eu não sei pregar, eu não sei como pregar. Mas você lembra do que eu falei agora há pouco? Quando eles estavam reunidos no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. E quem se levanta para pregar? Pedro. Pedro não era um homem culto. Pedro não era um homem que tinha faculdade. Pedro não era um homem que tinha feito curso de oratória. Pedro era um homem que ele fez a melhor teologia, porque ele estava ali recebendo os ensinos de Jesus. Mas Pedro negou Jesus. Pedro, quando Jesus morreu, ele fugiu para a sua vida normal. E Pedro, inclusive, quando recebe a notícia de Jesus que ele havia ressuscitado, ele já estava ali partindo para cuidar das suas coisas. E olha, com a capacitação do Espírito Santo, este mesmo Pedro, ele prega e 3.000 almas se convertem. O apóstolo Paulo era um perseguidor. O apóstolo Paulo era um combatente contra a igreja. Mas o apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus e quando ele é capacitado pelo Espírito Santo, este apóstolo Paulo, ele não consegue mais levar a sua vida de forma, talvez, diria a palavra, humana. O apóstolo Paulo agora, ele tem a chama do Espírito Santo, e a chama do Espírito Santo se expande na vida deste homem e faz com que a igreja se expanda. Na aula de hoje, esse aí é o nosso último slide, desafios e desenvolvimentos da igreja primitiva. E aí nesse slide o primeiro tópico é perseguição e perseverança. A igreja enfrentou intensa perseguição, mas manteve-se firme na fé, resultando no crescimento e fortalecimento da comunidade cristã, que também é um nome muito usado em leituras, em livros, é usado na teologia, se referindo à igreja como comunidade, tá? Comunidade não é algo novo. Comunidade não é um nome que apareceu nas últimas décadas e foi colocado em nome de algumas igrejas, não é, tá? Então a comunidade, porque tinham algo em comum, que é Jesus, os ensinamentos, e por aí vai, sem problema nenhum. Então olha só, perseguição não conseguiu parar a igreja, perseguição não conseguiu desfazer a igreja, perseguição não conseguiu mudar o propósito da igreja. E hoje o propósito da igreja continua. Eu vejo muitas vezes as pessoas comentarem, internet, rede social, eu não vou mais para a igreja. Olha, pode ocorrer que muitos lugares se desviaram dos ensinos de Jesus, possa ser que muitos lugares nem iniciaram nos ensinos de Jesus. Mas nós temos que ter sempre em mente que este projeto é infalível. A igreja não é um projeto humano. A igreja não é criação humana. A igreja, ela nasceu no propósito de Deus. E se uma pessoa, nós vamos falar isso aí durante esse módulo, mas se uma pessoa ela para de se inserir, porque a igreja é uma somatória de pessoas, e você vai entender também o porquê disso, tá? Então a igreja do Senhor, quando ela
Se uma pessoa ou outra desiste, ela está desistindo do propósito de Deus. Mas esse propósito de Deus não vai parar. Então a igreja, ela não vai parar de funcionar. A igreja não vai deixar de existir até o dia da volta de Jesus. Segundo tópico aí, questões teológicas e concílios. Olha, é um assunto bem importante, porque existem aí concílios. Eu vou trazer um vídeo a respeito disso, sobre concílios. E esses concílios foram, em resumo aqui, reuniões para tomar algumas decisões. Um deles, só para você ter uma ideia, era para se decidir se Jesus, ao mesmo tempo, era ser humano e Deus, ou se ele era somente Deus ou somente ser humano. Um dos concílios. Então, questões teológicas e concílios, elas existiram ao longo do tempo. Porém, a linha de ensino que eu uso é procurando não ter uma influência de decisões puramente humanas, que atrapalham muitas vezes a fé, ou muitas vezes queiram tomar o lugar de Jesus. Vou te dar uma outra situação. Já teve concílio para decidir se Maria era mãe de Jesus fisicamente, ou se Maria, por estar com Jesus dentro de seu ventre, seria mãe de Deus. Assunto teológico, mas que foi levado a um concílio. E existe religião que proclama isso, tá? Então, estou te dando alguns exemplos que depois a gente vai fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, tá? Outra coisa, questões teológicas, como que eu estou colocando aqui para vocês, são pontos teológicos que são debatidos. A teologia boa, procurando conhecer o Espírito Santo, procurando andar no ensinamento de Jesus, ela é necessária para as nossas vidas, ela é saudável. Ela nos dá crescimento espiritual, que é outro rótulo que ficou. Talvez por conta de concílios que foram aí colocados para discutir situações e decisões que foram tomadas, muitas delas puramente com uma inclinação religiosa e sem conotação espiritual, elas só atrapalham. Mas você, que tem meus parabéns, que continua estudando teologia, e eu procuro aplicar para você uma teologia saudável, uma teologia com busca em segredos espirituais, em significados verdadeiros dentro da Escritura, tá bom? Terceiro, para a gente finalizar a nossa aula, expansão para o Império Romano. A expansão da igreja para o Império Romano trouxe desafios e oportunidades, que aí o surgimento da Igreja Católica Romana, tá? Os pontos positivos. A intenção para se expandir, inclusive tem um evangelho de Marcos, que tinha ali uma conotação, uma mensagem voltada para os romanos, para os soldados, mas pensando na vida. E como era um império grandioso, que estava em várias regiões, então diríamos que seria um ponto forte essa expansão, ok. Porém, houve ali uma influência daquilo que não é espiritual, uma influência de governo, uma influência do homem. Houve ali uma conversão a nível de papel. Todos foram levados a ter uma religião. Então, a expansão para o Império Romano divide, inclusive, uma questão do que chamamos uma divisão na história da igreja. A igreja que muitas vezes ela passa a caminhar por diretrizes romanas, e a igreja que continua caminhando por diretrizes que estão centradas puramente, 100%, sem mistura, na Bíblia, tá bom?
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado pela compreensão aí, justamente a respeito da minha voz que está se recuperando, voltando, e por isso o nosso vídeo aula hoje foi gravado, tá bom?